Sejam oficialmente muito bem-vindos. Eu sou da GL Viper, sou especialista em ataque às dívidas. A live de hoje, vou falar para vocês que é uma live que normalmente, quando vocês participam, vocês ficam assim, tão indignados quanto eu. Só que eu vou ter que trocar de roupa agora. Se vocês vão entender, não é a roupa física, tá? O que acontece? A Dagi, né? Eu, no caso, falo muito sobre postura, sobre a tua postura diante dos credores, diante do banco, diante do gerente do banco. E vocês vão me ver agora mudando de postura. Porque cada situação e cada assunto que nós vamos tratar vai exigir de nós uma postura. Você que tem filho, você não fala com seu filho no mesmo tom quando você vai elogiar ele, ou quando você vai dar uma ordem, ou quando você vai dar uma disciplina, né? Dizer que aquilo que ele fez não tá certo. Eli, né? Você não fala do mesmo jeito. Eu costumo muito falar que eu tenho sobrinhos, eu não tenho filho, né? E como é importante abaixar para conversar com a criança, né? Eu fui dar uma dura na minha sobrinha, eu abaixei e falei, olha para mim e presta atenção no que eu tô falando, porque a criança não consegue mesmo prestar atenção em muitas coisas. Então, é postura. E por que estamos falando isso? Porque o nosso tema de hoje é se o seu salário não sobra, se você não tem dinheiro para nada, como é que você vai se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? Então, hoje, eu vou falar com a galera que, basicamente, eu acredito que é 100% de quem está aqui. Porque eu prometo que é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Quem me acompanha tem dívida e o dinheiro não está sobrando. E a gente vai precisar conversar aqui hoje, eu e você. Só que a minha postura vai mudar. E eu quero avisar isso para vocês. Por quê? Nós vamos ter uma conversa de adulto para adulto aqui. E não dá para eu ficar aqui falando assim. Então, gente, vamos conversar, porque o salário não está sobrando, né, gente? Tá difícil. Essa postura não funciona. Então, se é novo por aqui, não me conhece, você vai ver entrar a Dagi mais faca na caveira aqui. Porque eu não tenho como falar desse assunto sem junto com você, levar você da vida morna que você está levando para uma indignação. Mas se até hoje você rala pra caramba, seu salário não sobra, você está vivendo uma vida de cão, tendo dificuldade para o básico, tendo dificuldade para honrar com seus compromissos, perdendo a noite de sono, aqui você vai sair hoje 300% mais comprometido a participar da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida e 300% comprometido a deixar de viver essa vida que você está vivendo hoje, porque se tivesse boa, você não estava aqui. Então, se parecer que eu estou sendo dura com você, estou sendo mesmo. Se parecer que eu estou sendo grossa, estou sendo mesmo, para que você se incomode. Se você sair dessa live aqui com raiva de mim, mas à noite você falar assim, a Dagiele falou porque ela se importa. A Dagiele falou porque se ela sabe que se a gente não fala, né? Se ela não fala, a gente não age. Então, se parecer que eu tô sendo brava demais, eu tô sendo mesmo, tá? Porque é o seguinte, a gente vai começar aqui, né? Para quem tá chegando aqui agora, sejam bem-vindos, a gente vai falar aqui sobre dinheiro não sobrar. A Maria já tá falando, vai sobrar o quê? Nada, né? A Maria, desculpa, Maria, tá conformada. Tá conformada porque até aqui não sabia que tinha um caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E me escuta, Maria. Me escuta que eu tô falando com você. Você tá aí no Instagram e eu tô te vendo. Maria, hoje chega. Ou você sai dessa live aqui declarando guerra contra essa situação, ou você sai declarando guerra dessa situação. Maria e todas as outras Marias e Joãos que estão aqui. Porque a parada é a seguinte, meu povo. Nós vivemos no Brasil. E eu não sou nem petista, nem de direita, nem de esquerda. Eu nem gosto de política. Nem gosto de política. Falo que eu não falo de política, não é porque eu não gosto, porque eu não sei falar mesmo, eu brinco, né? Eu não entendo dessas paradas, eu não vou me meter. Mas aqui no Brasil tem uma cultura estabelecida. Uma cultura que o nosso telejornal favorito faz a questão de reforçar. Que é uma cultura vitimista. Porque sim, o Brasil tem um monte de problema, porque sim, a gente tem várias... Estava lá no Rio de Janeiro agora, meu Deus, o Rio de Janeiro é uma cidade que faz você ver o Brasil, né? Ver a pobreza, ver a desigualdade social, ver tudo, né? Você consegue ver, muito claro, quando você vai lá no Rio de Janeiro. Aqui em Cabaixo que a gente não vê, eu não via tanto, né? Basicamente, só que muitas vezes a pessoa que é endividada, assalariada e o dinheiro não sobra para nada,
tá dizendo que o salário não sobra, sentado e falando, não tem o que fazer, não. E aí eu quero falar uma coisa para você, porque inclusive, quem não estiver pronto para essa conversa, vai fazer bem para você e para mim ir embora daqui. Por quê? Gente que se esconde atrás da desculpa da situação que vive, porque foi uma situação que você se colocou, que a culpa não é toda sua, porque você não sabia de muita coisa, mas a pessoa que não assume a responsabilidade de começar a resolver, não vai resolver. E é por isso que eu falo que se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai conseguir. Não é todo mundo, porque vai conseguir quem se comprometer 300% a fazer o que precisa ser feito. Então, gente, basicamente, pega essa frase que eu vou falar para você aqui agora. Pega essa frase. Eu não tenho dinheiro. Não tem como sobrar dinheiro. Não tenho dinheiro. É a desculpa perfeita. É a desculpa perfeita para calar qualquer tentativa de mudar. É só você pensar. Se alguém vem te oferecer alguma coisa no sinal, o que você responde? Tô sem dinheiro aqui. Se você tá querendo dizer para uma pessoa que você não quer comprar algo, o que você fala para ela? Você não fala assim, não, eu não quero, eu não gosto desse produto, eu não tô afim disso agora. Eu não tenho dinheiro, tá tão difícil, né? A situação do nosso país, o salário não aumenta, servidor público sem reajuste há tanto tempo, né? Pô, lá na empresa, meu salário até diminuiu, menino, depois da pandemia, nananã. Então, assim, basicamente, a pergunta, a resposta, eu não tenho dinheiro, desde o dia que eu decidi ajudar endividado, todo mundo vai me falar. E é o que eu mais escuto por aqui. Meu dinheiro não sobra, eu não tenho dinheiro, eu não consigo negociar porque eu não tenho entrada, eu não tenho dinheiro para pagar à vista, eu não tenho mais como fazer empréstimo, é chover no molhado. E a pergunta que tem que nortear vocês é uma pergunta e não uma resposta. Eu não tenho dinheiro, tem que sumir do vocabulário da sua vida se você quer se livrar das dívidas e o dinheiro sobrar. Tem que trocar essa sentença por que caramba, e eu queria xingar um palavrão agora, mas por que caramba eu acordo todos os dias, eu ralo o dia inteiro e eu não tenho dinheiro? Por que eu tô passando por isso? E aí aqui eu vou me colocar no lugar seu. Quando o cliente sentava na minha frente, e aqui essa câmera é você na minha frente, esse celular é você na minha frente. E a pessoa falava, pô, meu dinheiro não dá para nada. Eu olhava e falava assim, por que não dá para nada? O que está acontecendo que você recebe? Você recebe, né? Você sabe, tem salário. O que está acontecendo? Porque aqui pode até ter pessoas desempregadas, né, que me acompanham, mas aqui, meu público, em maioria, são pessoas empregadas. Eu falo para assalariado. Ou ele é CLT, ou ele é de servidor público, de município, federal, estadual, enfim, servidor público. Quando eu falo, tudo aqui é assalariado, pessoa ganha por mês. Pode até ser que a pessoa seja pensionista, licenciado lá do INSS, aposentado militar, aposentado do INSS, é pessoa que ganha por mês. Se seu salário cai e não sobe, mas o que está acontecendo? Aí eu vou te dizer, tem dívida. Tem dívida. E aí, agora que eu falei disso, que talvez deu uma pontinha de indignação em você, eu quero que você grave essa pergunta. Por que você não tem dinheiro? Por que seu salário não sobra? Eu sei qual que vai ser a resposta que você vai me dar. Você vai me dizer que o banco pega tudo, você vai me dizer que você está atolado em empréstimo, você vai te dizer que paga o cartão e fica sem dinheiro, e aí tem que voltar a usar o cartão, você vai me dizer que você está no negativo, então o salário cai, cobra o negativo, e você se vê obrigado a voltar no negativo. Então, é entender que essa sentença, se meu salário não sobra, eu não tenho dinheiro, vai precisar ser trocada por uma pergunta. O porquê que eu não tenho dinheiro? E o que eu estou disposto a fazer para resolver essa parada? Então, é claro que no começo do caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, você verdadeiramente não terá dinheiro para pagar o banco à vista. Você não terá dinheiro para quitar tudo de uma vez. Você não terá 10 mil reais na sua conta no dia seguinte. Não existe truquezinho de fórmula mágica para resolver problema financeiro. Mas começar a se indignar com a situação muito calamitosa que você se colocou, que você acabou deixando a coisa se chegar nesse ponto por não saber que não precisava ser assim, vai ser o que vai fazer com que você comece a se mover, e se mover de verdade. E escuta o que eu tô te falando. Se tu continuar com essa postura passiva diante do fato do seu salário não sobrar, se você não se indignar, não há o que ninguém faça ou fale para te ajudar.
Só consegue se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses pessoas indignadas. Pessoas que declaram guerra contra as dívidas, guerra contra a falta de dinheiro. Pessoas que trabalham, pessoas honestas e que querem ganhar com o teu suor, com a tua honestidade, o teu salário, honrar com teus compromissos, pagar as dívidas que foram assumidas e ter paz para poder comer uma pizza com a família. Ter paz para precisar de dinheiro do remédio e ter paz para poder ir passear um final de semana com a família num pesca e pague, se for o caso. São pessoas indignadas. E aí, basicamente, diante do meu salário não sobra, você tem duas opções a partir de agora. Quero que você feche, não precisa fechar seu olho, mas você consegue imaginar uma encruzilhada. E você consegue imaginar você, um bonequinho, e dois caminhos. Você tem dois caminhos se o seu salário não sobra. Você tem dois caminhos se você está sem dinheiro para nada. Você tem dois caminhos. Agora, aqui comigo, nessa aula, né? O primeiro deles é sai da live, continua vivendo a vida que está vivendo. Né, é um caminho. E tem muita gente que vai por esse caminho, tá? É um caminho. E tem muita gente que nunca vai nem encontrar com a DGL na frente da pessoa, porque a pessoa tá tão acostumada com essa vida que ela nem sequer imagina que tem outra vida. Eu conversava ontem com o Uber, conversando com ele, né, no caminho para o aeroporto, e ele me contando do caminho dele, ele dirigia BRT, foi pro Uber, carro confortável, ar-condicionado, ele falou, pô, minha vida tá melhor aqui. Aí eu falei, cara, o que te prende no Rio de Janeiro? Ele ficou mudo. Ele estava reclamando do Rio, né? Porque o carioca sempre reclama do Rio por causa da criminalidade, do trânsito, do custo alto de vida. Aí eu, o que te prende no Rio? Aí ele ficou assim, ó, não tem resposta, nada prende ele no Rio. Ele é Uber, ele pode ir para qualquer outra capital. Aqui ele pode vir para Cuiabá. Em Cuiabá o custo de vida é mais barato, a qualidade de vida aqui é um pouco maior que no Rio. Para quem é um Uber, por exemplo, ele pode ir para outra capital, ele pode ir para o interior e trabalhar de motorista, de ônibus no interior. Ele falou assim, verdade, eu não sei o que me prende aqui. Então, na tua encruzilhada, continuar a vida do jeito que você tá é um caminho. E ó, eu faço isso aqui há 5 anos. Tem muita gente que me segue aqui e tá fazendo isso. Não tá fazendo nada. Então, qual que é meu outro caminho da GL? Por isso que eu falei, se parecer que eu tô desesperada aqui do outro lado da câmera, é verdade. Porque eu tô tentando passar aqui por Wi-Fi para você uma indignação. Porque o outro caminho vai você se indignar com isso e não parar até resolver essa parada. Até resolver. Custe o que custar, leve o tempo que levar. A minha proposta aqui é que você faça 10 vezes mais rápido do que eu demorei, porque não tinha ninguém para me falar que aquela vida de merda que eu vivia não era normal. O banco pegar todo o meu dinheiro, sobrar uma quireirinha para eu pagar aluguel, luz e ficar comprando carne mais barata no mercado, porque não dava para comer carne todo dia. Mesmo ganhando R$3.800 por mês dentro do banco. Em 2014. E aí, quando você se indigna com essa parada de não ter, é você nunca mais repetir isso. Eu tenho dinheiro, meu salário não sobra. Cara, eu vou resolver isso. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E aí eu quero ouvir de vocês aqui. Vocês estão prontos para se indignar com isso? Ou vai continuar tocando a parada numa vida morna? Porque no Brasil é difícil, né? Realmente, os bancos, né, cobram juros abusivos. Mas é isso, né? Vamos tocando. O que importa é ter saúde. E, cara, esse é um discurso da internet. Tem um coleguinha aí que começou a me seguir e me marcar em meme de Reels, TikTok, de vida financeira. Eu falei assim, deu vontade de responder para ele, falar assim, você não tem vergonha de compartilhar isso? De compartilhar essa cultura de que ser fudido é bonito? De que ser ferrado é normal? De que pagar boleto é um problema? Deu vontade de responder, sabe? Eu confesso pra vocês que às vezes eu tenho vontade de dar uns xingão também nas pessoas com relação a isso. Eu não gosto de meme de dinheiro. Eu sei que vocês gostam, que vocês acham engraçado. Mas eu não gosto. Não é engraçado viver fudido, ferrado, sem ter dinheiro. Não é engraçado. Não é engraçado não conseguir pagar os boletos. Não é engraçado alguém fazer piada dizendo que a vida de uma pessoa adulta não é engraçado. Isso é o fim do mundo. O Brasil não é um país ferrado, não. Aqui tem lá suas dificuldades, mas uma pessoa que tem um mínimo de organização financeira consegue viver uma vida digna. Ela vai ter que precisar aprender um monte de coisa, que é o que eu ensino aqui. E aí,
você nunca mais vai poder falar essa frase se você está indignada. Você não vai mais poder falar, eu não tenho dinheiro. Você vai poder falar, eu estou me reorganizando financeiramente. Olha, eu estou num processo de resolução de dívida. Eu estou num caminho para o meu dinheiro sobrar. Você vai poder falar qualquer coisa, menos não tem dinheiro. E se vocês que estão chegando aqui agora, fala que tem muitas pessoas vêm aqui e me falam assim: a Dagi faz conteúdo de graça para vender curso no final, né? O pessoal vem todo horrorizado comigo. Eu tô falando todo dia. Se você decidir não andar mais sozinho, você vai ter a oportunidade de se tornar meu aluno, minha aluna dentro do meu método e ter acompanhamento próximo para a gente entender seu caso. E para quem não quiser, tem todo o meu conteúdo gratuito, a começar por esse que eu vou te ensinar a proteger seu salário. Só que a grande questão é uma coisa que eu não escuto. Depois de fazer a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu não escuto. Porque quem assiste toda semana Mais Dinheiro Zero Dívida sabe que dizer que não tem dinheiro é uma mentira. E aí, às vezes, a pessoa vai fazer de tudo para provar que aquilo que ela está falando é verdade. Porque claro que você não tem dinheiro, seu dinheiro está ficando na mão do banco. O banco está pegando todo o teu salário em forma de juro, em forma de juro de empréstimo, de juro de limite de conta, de juro de cartão de crédito e de toda a desordem que está instaurada na tua vida e que vai continuar aí se você não se indignar e não começar a fazer diferente. Então, para fechar esse começo aqui, e por isso que eu avisei que você parecer que eu estava brava é porque eu tô mesmo, é porque eu preciso, através dessa câmera, passar para vocês essa indignação. Porque quando eu trabalhava em consultório, que eu atendia em 1 para 1, eu olhava para uma pessoa que ganhava 14 mil reais, ela falando que não tinha dinheiro para pagar as contas. Eu falava assim, quem tá maluco? É o seu ou sou eu? Porque não é possível que você vai trabalhar num órgão público com um salário de 14 mil e você me tem coragem de dizer que não tem dinheiro para pagar o condomínio. E diz com essa calma que você me diz, com essa tranquilidade. Ah, é porque não tem dinheiro para pagar o condomínio, plano de saúde. Meu Deus! Tem que ser tipo assim, que loucura que eu tô fazendo com a minha vida. De eu estar vivendo isso. E aí, né, acalmando essa fala, que é uma fala meio... É quase que eu falo que é quase uma fala de... É uma fala de político, quase, né? É assim, não pode ser assim, porque no Brasil tem que ser isso. Às vezes eu me coloco um pouco... Mas não é. É literalmente a gente sair do morno. A gente sair do morno e ir pro quente. Porque, de verdade, a parada não é fácil mesmo, não. Eu falo, tem um caminho, mas a parada não é fácil. Não é fácil. É um caminho que pode ser simples, desde que você comece e faça até dar certo, seguindo um passo a passo, vamos assim dizer. Seguindo o caminho que eu vou mostrar na semana Mais Dinheiro Zero Dívida. 3 pilares. Clareza, preparação e negociação. E aí, quando as pessoas me falam que o salário não sobra, que elas não têm dinheiro para nada, eu sempre volto e faço as seguintes perguntas. Eu vou até ler, porque eu escrevi para vocês. Você não tem dinheiro para quê? Vamos lá pensar juntos, tá? Você não tem dinheiro para quê? Você não tem dinheiro para parcelar a dívida? Você não tem dinheiro para pagar à vista? Você não tem dinheiro para pagar para alguém te ajudar a resolver esse problema? Você não tem dinheiro para quê? Então, tem que ter muita clareza. Se você me perguntar assim, Dagi, você tem dinheiro para ir para Disney amanhã? Eu vou te responder que eu não tenho. Sabe por quê? Porque não é minha prioridade para Disney. Definitivamente não é minha prioridade. Não está nos meus planos ir para Disney amanhã, né? E mesmo independente do meu saldo bancário, a minha resposta é: eu não tenho dinheiro para ir para Disney amanhã. Por quê? Agora, se você me perguntar, Dagi, apareceu um MacBook aqui do jeitinho que você quer, tantos, tá aqui, à vista. Passa o Pix. Por quê? Porque tá nas minhas prioridades resolver isso. Computador. Quero comprar um MacBook. Me preparei para isso. Então, quando a gente fala que não tem dinheiro, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é: não tem dinheiro para quê? Isso é minha prioridade? Pagar essa dívida, negociar essa dívida é minha prioridade? Como é que eu faço para ter? O que eu tenho que fazer para ter? Quando eu comecei a estudar sobre dinheiro, estudar mesmo, né? Depois de ter saído das dívidas, algo que Conrado Adolfo falou uma vez, ele é do marketing, né? Se você não tem dinheiro hoje, para qualquer coisa, a pergunta que tem que te nortear o que eu tenho que fazer para ter? Basicamente é isso. O que eu tenho que fazer para ter?
vai levar 10 anos, o que eu tenho que fazer para ter? E desde então, eu falo que esse é meu norte, para tudo. É muito engraçado, porque conforme eu fui batendo as minhas metas pessoais, as metas que eu tinha, eu falava assim, aquela pergunta, o que eu vou fazer para ter, me norteia até hoje. Então, esse discurso, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, meu salário não sobra, eu sou lascado, eu tô endividado, vai precisar morrer. E algo que eu falo aqui sempre é, você não é a sua dívida, você não é a sua situação atual. Eu sei que você não chegou até aqui porque você comprou uma Ferrari, porque você comprou um iate, porque você esbanjou. Cada um de vocês tem uma razão pela qual deixou chegar as coisas até aqui. Pode ser que tenha sido, né, comprado demais, pode ter acontecido alguma coisa na tua família, pode ter sido um divórcio, pode ter sido um descontrole, pode ter sido um salário que diminuiu, alguém que ficou desempregado. As causas da dívida em geral, né, são essas que eu citei aqui agora. E eu falo muito, eu sou a pessoa que eu brigo quando tem que brigar e acolho quando tem que acolher, e eu sei que a culpa não é toda sua. Eu sei que muita coisa você fez no desespero, você fez na vontade de resolver, na tentativa de acertar. Uma pessoa que parcela uma dívida e triplica a dívida, ela não tá fazendo aquilo porque ela é filha da puta, ela tá fazendo aquilo porque ela tá achando que aquilo ali vai resolver. Então, quando eu falo que eu sei que a culpa não é toda tua, eu posso falar isso, mas automaticamente eu tenho que te falar. O que você fez até aqui te trouxe até aqui. Se você quer ir um pouquinho além, você vai ter que mudar algumas posturas. E a primeira delas vai ser parar de se colocar nesse lugar de pobre de mim, ó céus, meu salário não sobra, o banco pega tudo, e trocar por uma postura de Davi, que eu falo. Independente da tua religião, tem uma história bíblica chamada Davi e Golias, que eu aprendi criança, tá? Quando eu era criança, eu ia em escolinha de férias da igreja, e aí eu aprendi a história de Davi e Golias. E como eu era criança, na minha cabeça, a minha imaginação, inclusive vejam esse vídeo no YouTube ou o filme que tem sobre Davi e Golias. Recentemente eu vi na Amazon esse filme. A minha imaginação ficou tão clara, o menino e o gigante. Eu não conhecia a história de Davi, da Bíblia, eu só conhecia a história de Davi e Golias, eu tinha 10 anos. Quando isso aconteceu, quando eu vi essa história. Eu lembro muito dessa situação. E aí eu imaginei o gigante, grande, eu assistia Dragon Ball Z na época, né? Olha, eu entregando a minha idade. E eu lembro do gigante do Majin Buu, que era do Dragon Ball, e eu consegui imaginar o menino, o gigante, as 5 pedrinhas, ele derruba... Minha imaginação ficou muito, então, quando o Mais Dinheiro Zero Dívida nasceu, eu lembro muito que... eu vou chorar, não vou chorar não, respira, Dade. Que eu lembro que eu falei assim, eu quero que as pessoas, diante de Golias, que é um problema financeiro, tal qual eu me senti devendo mais de 100 mil reais com 24 aninhos de idade, eu ainda era uma mocinha. Com 24 anos de idade, eu ainda era muito bobinha para muita coisa. Eu ainda sonhava em casar e ter muitos filhos e o meu príncipe encantado. Eu demorei um pouco para amadurecer. Apesar de ter tantas responsabilidades, eu vivia num mundo meio encantado ainda, eu brinco, né? Com 24 anos, eu era meio romântica ainda, assim. Então, quando eu me vi naquela situação, era muito Davi e Golias. E eu falo muito que eu não tenho a dor que você tem, que é pai e mãe tem. Era só eu para dar conta de mim. Eu tinha que dar conta de mim. E eu me vi tão pequena diante daquela dívida. E aí eu falo sempre para vocês, diante do problema financeiro, vocês são Davi e o sistema financeiro e as dívidas são Golias. E a postura de Davi era sempre a postura de eu sei quem eu sou e eu sei quem está comigo, né? E você não precisa nem acreditar em Deus. É uma história. Você não acredita em Deus, eu respeito muito quem tem fé e quem não tem. A postura de eu sei quem eu sou. Eu tenho uma história. Eu não sou uma merda. Eu não sou uma pessoa lixo. Ali, com 24 anos, eu já tinha 3 mais 4, 7 anos trabalhando. Eu trabalhei com 16 anos de idade, eu trabalhei numa churrascaria, de abrir porta. Trabalhei numa oficina. Eu trabalhava em casa, eu nunca fui uma menina que não fazia nada. Eu sabia quem eu era. E a situação de dívida fez com que eu diminuísse, eu me sentia um lixo, uma burra, uma inútil. E isso me atrapalhou muito nesse caminho. Então, por mais que eu falo que você tem que se indignar, eu sei que bate culpa, eu sei que bate vergonha, eu sei que bate tudo, mas quando eu chamo, né, eu fui e voltei ali na história do Davi e Golias,
é para que vocês comecem a olhar para o problema financeiro tal qual Davi olhava para Golias. Quem é você? Quem você pensa que é para mexer com o meu povo, com o povo de Deus? Né? Então, eu não quero aprofundar muito na história bíblica, mas Davi tinha tanta certeza que Golias era possível de ser vencido, que mesmo quando todo mundo não acreditava nem nele e nem que a vitória era possível, ele acreditou sozinho, muitas vezes. E eu falo, você não precisa acreditar nisso sozinho. E ele, com estratégia, porque ele teve que ser estratégico, na força ele não ia ganhar. Você não vai ganhar de banco na força. Você não vai ganhar de dívida na força, mesmo que ela não seja com banco. Com estratégia foi lá e resolveu. E eu só peguei esse gancho para dizer para você que todo mundo, inclusive eu, que começou a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, não tinha dinheiro para começar, para negociar, para parcelar, para ter uma ajuda. O salário não sobrava. Então, eu não estou dizendo que é mentira. Eu estou dizendo que nesse caminho, né, tirar esse obstáculo e literalmente começar a se indignar contra essa situação é o que vai fazer com que você consiga dar os próximos passos, independente de como você vai fazer esse caminho, com quem você vai fazer. Só que todas as pessoas que chegaram nesse resultado, e lá no YouTube vocês têm várias entrevistas, todas essas pessoas trocaram, eu não tenho dinheiro, não sobra nada, transformaram essa frase num motivo, e não mais em uma desculpa. E não é uma desculpa de, tô mentindo. É muitas vezes se limitar de dar próximos passos pela situação atual. A situação atual a gente já sabe como é. E aí, para a gente seguir e vocês conseguirem entender o que eu estou querendo dizer na prática, é que quando eu comecei a atender, e eu me recordo muito disso, a primeira coisa que uma pessoa que vai começar a organizar a vida financeira é entender para onde está indo o dinheiro. Então, a gente vai olhar o contra-cheque. Eu chamo isso de rastreamento de dinheiro, tá? É um exercício. Eu, como uma médica, eu ia lá e olhava o contra-cheque da pessoa, olhava o extrato bancário da pessoa. Eu sempre gostei de marcar texto, então eu marcava texto nas dívidas, eu marcava texto nas parcelas de empréstimo no extrato, eu marcava texto nos juros cobrados do limite, nos juros do cartão, no valor da fatura do cartão, e aí eu virava para a pessoa e falava, tá aqui a razão. Você já sabe, não sabe? Eu sei, mas é que não sobra. E aí eu falava, vai levar um tempo e vai dar um trabalho resolver isso daqui. Você realmente está comprometido a fazer o que tem que fazer? Em geral, eu conversava muito com as pessoas de como é que estava a vida delas. Eu sempre fui um pouco terapeuta, né, financeiro, no sentido de, cara, o que está acontecendo na sua vida? Porque ninguém com problema financeiro chegava sorrindo no meu consultório, né? As pessoas sempre chegavam muito sofridas, já sentava na cadeira chorando, marido e mulher um bicado com o outro, com semblante triste. Acho que nunca teve alguém que foi no meu escritório bem arrumado, a pessoa já autoestima zero, as mulheres raramente com um batonzinho, era sempre um cenário de sofrimento, sempre, 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 tal qual é aqui nas redes sociais hoje. A diferença é que antes era um consultório, hoje eu tenho aqui um posicionamento em 3 redes sociais. E eu conversava com aquela pessoa, e ela me contava todas as dificuldades dela, e eu trazia para ela a mesma coisa que eu trago para vocês. Tá, vamos pegar isso aqui para resolver? E eu olhava para a Fran, a Rafaela, a Mônica, 3 pessoas que ralavam muito. Fran, delegada, Rafaela, médica, Mônica era gestora de uma empresa privada, e eu olhava naquelas mulheres que davam a vida pelos filhos, pela qualidade de vida da família, e falava assim, caraca, né? E elas traziam todas as dúvidas que vocês me traziam. Meu Deus, mas será que vai dar? Eu vou ter que cortar meus gastos?
eu vou ter que deixar meu nome sujar? E como é que eu vou ter que brigar? Eu vou ter que entrar na justiça? Nossa, mas eu vou conseguir continuar pagando as minhas contas e negociar com o banco? Elas me traziam todas as dúvidas possíveis, sabe? E saber que a Fran chegou lá, tem entrevista dela no meu canal, a Rafa e a Mônica eu não entrevistei, mas a Rafa, né, hoje a Rafa tem a casa dela, eu fui visitar ela desses tempos atrás, e eu ver ela com a casa própria dela, com o nome limpo, uma médica incrível, e pessoas que em algum momento decidiram se indignar com não ter dinheiro para nada. Algo que me chama muita atenção é que quanto maior o salário menos sobra, gente. Então, você acha às vezes que você ganha pouco, né? E por isso que não sobra? Faz sentido, você ganha pouco. Então, o seu salário dá para comer, pagar aluguel, moradia, luz, água, e a dívida quando dá, ou quando falta mercado, e aí você depende de ajuda dos outros, ou depende de uma outra renda, enfim. Mas ver uma pessoa que trabalhava 14 horas por dia como uma médica, por exemplo, não ter dinheiro, com um salário bom, porque médico não ganha pouco mesmo, não, com um salário bom, não ter dinheiro. Então, você vê essas duas situações, que não importa se ganha muito ou ganha pouco. Então, a gente vai começar agora a entender o que você precisa começar a fazer para resolver essa parada. O que eu preciso começar a fazer para meu salário sobrar e sair da situação, hoje, meu salário não sobra, como é que eu vou me livrar da dívidas do dinheiro sobrar e ir para o próximo tópico. Mas eu queria, na medida do possível, porque eu sei que às vezes escrever aí nos comentários nem sempre é tão rápido, mas eu queria que vocês me dissessem aqui qual é a trava, o que te trava hoje quando o tema é o meu salário não sobra, o banco pega todo o meu salário. Qual medo que você tem, qual dúvida que você tem sobre esse assunto? Então, não me pergunta aqui como negociar cartão de crédito. Eu quero que você me fale assim, o que você pensa quando você ouve isso? Uai, meu salário não sobra, como é que eu vou negociar? Escreve aí enquanto eu vou seguindo aqui. Então, enquanto vocês escrevem, eu só quero reforçar, assim, o que eu vejo que as pessoas erram no assunto travar, não tenho dinheiro, meu salário não dá para nada, eu tô ferrado, que elas ficam como se fossem mortos na própria vida. Literalmente, assim, são pessoas que elas caminham sobre a vida, se arrastando. E isso em tudo. Porque talvez elas não tiveram força para fazer diferente, porque talvez elas não tinham um caminho para fazer diferente, porque elas não sabem que pode ser diferente. E é onde eu vejo, e inclusive aqui, muitas pessoas se arrastando na vida, vivendo um profundo sofrimento. Por isso que eu trouxe hoje o assunto do sofrimento mesmo, porque ninguém que o salário não sobra está feliz. A pessoa está vendendo almoço para pagar a janta. E como assalariado, nem às vezes tem como vender nada, né? O assalariado fica rebolando e passa o mercado no cartão e faz crediário e pega fiado para pagar depois no pagamento. Então, assim, alguém colocou, eu me sinto impotente, eu me sinto num labirinto, parece que eu não vejo solução. Olha lá, tô péssima. Olha lá, não sei como fazer, eu tenho medo de piorar a situação, eu tenho medo de faltar o básico, medo de não conseguir pagar o carro. E, nossa, eu fico desesperada. A primeira coisa que me vem na cabeça é pegar mais empréstimo, quando falta dinheiro, né? Também tô bem mal. A culpa é minha, se meu salário não sobra, a culpa é minha. Olha só, eu agradeço muito quando vocês participam e eu me sinto muito honrada por poder escutar vocês um pouco. Quero que literalmente vocês tenham a sensação da gente estar aqui conversando. Essa câmera não fica aqui tão pertinho de mim à toa, é para vocês realmente sentirem que vocês estão aqui conversando com uma pessoa. Eu tinha muita vergonha de pedir ajuda e que vocês literalmente se sintam ouvidos agora. Então, o quanto é importante a gente até mudar a postura. Vocês viram como que eu comecei a live? Dando uma dura mesmo, para vocês se mexerem. E agora, se a gente olha para o que a gente está pensando e sentindo, a gente vai encontrando recursos internos para resolver problemas externos. Aí eu volto para Davi. Davi era um menino, vamos assim dizer. Se dependesse só da força dele, ele não ia conseguir. E é por isso que eu bato na tecla de que sozinho ninguém consegue nada.
E quando eu falo, você não tá sozinho. Só o fato de vocês estarem aqui nessa live, a gente tá com 200 pessoas ao vivo, entre o Instagram e o YouTube. É vocês falarem, meu Deus, são 12 horas e 200 pessoas estão paradas a fim de resolver, passando pelas mesmas coisas. Já é para você entender que você não está passando por isso sozinho e que essa situação não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. E aí, quando a gente parte para resolver, eu não estou brincando. Eu não estou brincando com vocês que você vai precisar ter a postura de Davi e falar assim, eu não sei como é que eu vou matar esse gigante ainda, mas que eu vou. Davi, porque eu sei quem eu sou. Eu sou filho do Deus dos exércitos, do Senhor dos senhores. E o meu Deus não vai deixar isso acontecer. E eu vou lá e vou resolver. E ele vai lá, e o mais louco de tudo da história de Davi e Golias para mim, é que Davi, o rei, tenta dar para ele uma armadura. Uma coisa que ele não estava acostumado a usar. Davi era da lida, né? Davi era um pastor de ovelhas, se eu não me engano. Agora até esqueci o que Davi fazia, mas se eu não me engano ele é pastor de ovelha. Mas ele não era soldado, eu sei que soldado ele não era. E aí o rei tenta colocar essa roupa nele. E essa foi a minha interpretação da história, viu, gente? E ele fala assim, não, eu não sei usar isso, tô incomodado. E aí ele vai sem escudo, sem espada, sem armadura, e passa no rio pegar uma flechinha, 5 pedrinhas e um estilingue. E vai lá pra briga. E aí ele estrategicamente derruba Golias e corta a cabeça de Golias, né? Ele usa pedrinha, é assim a história. E eu gosto dessa história mais para falar assim, cara, peraí, eu não sou advogado de banco, eu não sou advogado, né? Para essa roupa de advogado não é minha roupa. E é por isso que eu falo que você não precisa entrar na justiça para resolver problema financeiro. Não é a sua roupa, você não é legislador, você não entende de lei ainda, né? Você nem tem que entender de lei para processar o banco. Tô fazendo uma comparação para você. Tem estratégia, tem caminho. Se Davi não tivesse derrubado o Golias, será que ele podia subir nas costas de Golias? Enfim, estratégia, sem você precisar ser quem não é, fazer o que você não está acostumado a fazer. Por exemplo, dar o calote, não pagar seus compromissos. Eu falo para todo mundo, quem quer dar o calote no banco e deixar a dívida caducar, some daqui e vai embora. Não estou procurando você, não quero falar com você, eu estou falando com gente honesta, que quer pagar o que pagou, o que pegou emprestado, quer pagar para o valor justo, parcelar. Olha, tem gente que me fala, Dagi, eu não me importo de pagar o banco 10 anos, mas eu quero pagar o valor justo. Gente que não se importa. A Kelly, que vocês vão conhecer hoje, fez lá um parcelamento em 84 meses. Meu Deus, 84 meses. Ela quer pagar, foi pelo valor justo. E ela vai conseguir pagar. Estavam cobrando 200 mil, ela vai pagar o valor justo. Ela pegou emprestado o dinheiro. Ela falou, Dagi, eu peguei emprestado porque aconteceu X, Y, Z. Vocês vão conhecer ela hoje aqui. Eu fui entender de onde que é essa dívida de 200 mil, ela me explicou, ela foi assaltada, teve todo um auê, ela perdeu tudo que ela tinha, computador, coisa de trabalho. Ela contou, e ela falou, eu fiz os empréstimos mesmo, eu usei o cartão, eu devo o banco, e eu sei quanto eu devo. Vem lá, fez a negociação. Então, quando você... aí todo mundo pergunta aqui, se a dívida for familiar, lá na semana Mais Dinheiro Zero Dívida, Paola, a gente vai falar de todo tipo de dívida, tá? É que banco acaba sendo uma dívida que eu falo mais, mas até foi bom você perguntar, porque dívida com parente tem que ser paga, dívida com condomínio, imposto tem que ser pago, dívida com plano de saúde, PVA, IPTU, tem que ser pago. E aí, se você se indigna e começa a entender por que o banco está pegando seu dinheiro, por que seu dinheiro que você ganha não está dando conta de pagar tudo, aí você consegue avançar para começar a falar assim, beleza, o que eu preciso fazer para conseguir resolver esse problema? Né? O que eu preciso conseguir fazer para resolver esse problema? Seja ele de parente, de agiota e assim sucessivamente. O que eu quero trazer para vocês? O terceiro pilar da minha metodologia, tem 3 pilares da minha metodologia, clareza, preparação e negociação. O pilar de negociação, ele tem o objetivo maior de uma forma não necessariamente mais fácil do mundo, eu brinco, né? Nem sempre é tão pacífico assim, às vezes a gente tem que insistir,
mandar mais de uma vez, mas que as duas partes envolvidas numa dívida, seja você e um parente, você e um agiota, você e um banco, você e uma financeira, que as duas partes cheguem num acordo que seja bom para as duas partes. Então, que é claro que o banco quer receber os 300 mil que ele está cobrando, os 30 mil que ele está cobrando. Mas a gente sabe que a gente sabe não, a gente vai descobrir lá na semana Mais Dinheiro Zero Dívida que existe um valor justo ali, razoável, de juro para ser cobrado. Um valor que não é 10 vezes mais do que você pegou emprestado. Então, como é que a gente consegue fazer com que uma negociação seja feita pelo valor justo, num valor de parcela, que aquele ser humano envolvido consiga viver o mês dele, sobrar o dinheiro para ele passar o mês e ele não ficar escravo de pagar só a dívida e não poder viver, depender de favor, depender de fazer mais dívida para passar o mês, é a negociação. Então, a negociação é a técnica que pauta a minha metodologia de se livrar das dívidas, fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Então, o que sempre a gente está buscando nas 10 técnicas de negociação que eu tenho? Que as partes, você, devedor, e a outra parte, credor, seja ele de qualquer tipo, cheguem num acordo. Nem sempre o acordo vai ser o mais lindo do mundo, mas o objetivo é que esgote todas as possibilidades, que eu chamo de vias administrativas e a hierarquia do sistema financeiro, buscando um acordo. E que, se o banco me oferece um acordo que triplica a minha dívida, eu tenho argumentos para dizer, ó, esse aqui não vai rolar. Ou porque o valor está muito alto, ou eu não consigo pagar esse valor, ou se eu pagar isso aqui, eu não vou conseguir honrar. Se eu assumir essa negociação, eu não vou conseguir honrar. Mas é sempre o caminho, é a negociação. Como é que eu abro uma negociação a partir de um pressuposto básico que é, para eu negociar, as duas pessoas têm que querer negociar. Quando dois não quer, um não briga. Eu tenho irmão, né? Meus pais falavam muito isso. Quando dois não quer, um não briga. Se seu irmão brigar com você, sai de perto dele. Então, quem tem irmão passou por isso. Quem não tem irmão, nunca ouviu essa frase, é isso. Quando dois não quer, um não briga. Então, se o banco não quer negociar com você, não tem como você negociar com ele. E é uma da realidade que a gente vê, né? A dificuldade de conseguir uma negociação, mesmo com um agiota, mesmo com um parente que empresta dinheiro, ele não tenta, ele quer receber o dinheiro, ou ele fala assim, não, me paga quando você puder, e fica aquela situação constrangedora. Mas, basicamente, as duas partes vão ter que querer e conseguir chegar num acordo que as duas partes possam lidar com aquele acordo. E, em geral, o maior desafio é o acordo caber na vida do credor. Então, muitas vezes o banco vai te oferecer, eu parcelo em 5 anos 1.800 por mês. Aí você olha para ele, meu amor, eu ganho 3. Se eu te der 1.800, como é que eu vou viver? Como é que eu vou comer, pagar aluguel, pagar parcela da casa, pagar condomínio? Não dá. É muito lindo, obrigada pela sua oferta, mas não dá, eu não vou conseguir te pagar. Eu vou te dar o calote de novo porque eu não vou conseguir te pagar. Ou eu vou comer ou eu vou te pagar, vamos assim dizer. E aí, a questão do salário não sobrar, do banco pegar todo o salário, do dinheiro não dar para nada, em geral, está ligada com o fato de que o salário entra, seja no banco da conta lá que você tem dívida, ou às vezes a pessoa nem tem dívida lá no salário, mas a pessoa nem faz nada, ela só sai pagando. Ou de forma proativa, a pessoa vai lá e paga a fatura do cartão, entra no negativo de novo, não tenta nada, não vê o juro da dívida, não faz uma negociação, não faz uma proposta e ela fica passiva diante da situação. Tem pessoas que fazem isso de forma proativa. Ela paga o que dá para pagar, não sobra nada e ela segue o barco. E tem as outras pessoas que estão num cenário que eu chamo de escravidão financeira. Por terem dívidas no banco que recebe o salário cai, o banco desconta tudo que tem para descontar entre os consignados que vem na folha, os créditos pessoais que são em conta corrente, mais produtos que são contratados, mais o negativo da conta que é coberto automaticamente, mais a fatura do cartão de crédito, não sobra nada. Era o que acontecia comigo. O meu salário caía, eu trabalhava no banco, que eu devia, ele descontava tudo, me restava gastar o limite do cartão, o limite negativo lá da conta, e eu que lute para viver até o final do mês. O banco já tinha tirado a parte dele. E nesses dois cenários, se vocês prestaram atenção no que eu falei,
não há uma negociação. E aí o salário não sobra mesmo. E o que eu quero trazer de resposta para isso? Para que eu possa começar a conseguir uma negociação, existe um pressuposto de que as duas partes têm que querer negociar. E, infelizmente, os bancos tendem a começar a negociar quando você protege o seu pagamento. Ou seja, utilizando as resoluções do Banco Central do Brasil, resoluções 3.402 e 4.790, são duas resoluções, não é só uma, duas resoluções que tiram o controle remoto do seu dinheiro da mão do banco. E isso não é dar calote, e isso não é não pagar. São duas resoluções que tiram o controle remoto na mão do banco para que a pessoa que trabalha, né? Eu não gosto de usar essa palavra trabalhador, me lembra o PT. Eu não sou não petista, gente, mas eu acho que na minha época eu ouvia tanto trabalhador, você é trabalhador, inclusive já votei no PT, não tem nada de política, mas eu não gosto de falar trabalhador, mas é o assalariado, né? Vocês podem perguntar qual que é o único assunto que eu sou em cima do muro, política, eu não falo desse assunto. Então, assim, é a pessoa não ter, ela tá refém dos bancos. Você já se sentiu refém dos bancos? Refém de uma dívida? O mesmo acontece com a agiota. Eu não tenho como não pagar o agiota. Eu vou lá e pago o juro e toco o barco. Até mesmo dívidas de consumo, luz, água. Cara, não importa se eu vou ficar sem dinheiro para comer. Eu vou lá pagar a luz, senão eu vou ficar sem luz. Então, a gente entender que a proteção salarial, independente se você deve para o banco que você recebe ou não, ela é feita por essas duas resoluções, a 3.402 e a 4.790, ela serve para startar uma negociação. Então, se hoje seu salário não sobra e você se vê nessa situação de receber, se sobra alguma coisa dos débitos automáticos, você sai dando dinheiro para todo mundo, o que precisa acontecer agora é uma indignação. É uma indignação e falar, opa, peraí, a Dagi me falou que dentro do sistema financeiro existem duas regras, vou colocar aqui entre aspas, são duas resoluções do Banco Central que garantem ao trabalhador alguns direitos para que ele possa receber o seu salário sem ser assaltado. E isso só tem um único objetivo, abrir uma negociação. Eu vejo muita gente falando assim, eu fiz portabilidade e o banco pega o meu salário antes de transferir. Cara, proteger o salário é só uma peça para negociar. Eu nem tenho falado muito da proteção do salário, porque aí vem de novo os caloteiros achando que tirar o salário do banco e dar o calote no banco é o caminho, né? E não é isso que eu ensino. Mas a proteção salarial tira o trabalhador do cenário que a gente abriu essa live. Eu não tenho dinheiro, meu salário não sobra. É claro que não vai sobrar. Você está num ciclo vicioso de trabalhar igual uma maluca, igual um doido. Muitas vezes tem 2, 3 serviços, que eu mais vejo é professor que trabalha em 3 turnos, em 3 escolas diferentes, para dar conta do mês, e aí recebe o salário e vai tudo para o banco, seja em limite da conta, como o pessoal está falando, seja o cartão, seja as parcelas dos empréstimos pessoais, a conta não fecha. Então, essas duas resoluções, elas chegam para te dar clareza que a proteção do salário é um caminho para o seu salário começar a aparecer e você negociar as dívidas. Basicamente, dentro da preparação, a proteção do salário é um dos passos. E ela é extremamente complexa. Se tem uma coisa que eu falo para todo mundo, dentro de tudo que eu ensino, tem umas 5 coisas que são bem complexas. A proteção do salário é uma delas. Por quê? Cada região é de um jeito, cada vínculo de trabalho é de um jeito. Então, até você entender como é que seu trabalho paga. Como é que meu trabalho paga? É livre opção? Tem mais de um banco? Acho muito engraçado a Glória, minha aluna, que ela falou, Dagi, a vida inteira eu pensei que o Ministério Público só pagasse na Caixa. Meus amigos, tudo tinha conta na Caixa. Tinha uma caixa lá embaixo. Dagi, eu posso receber na Caixa, no Santander, no Banco do Brasil, eu não preciso receber na Caixa. E ela nem tinha dívida na Caixa. Ela fez o passo que eu ensinei porque é necessário que você, que trabalha, saiba seu direito sobre o salário. Eu tenho direito de receber em 3 lugares. Eu tenho direito de receber
apenas no Banco do Brasil, tal qual é aqui no governo do estado, lá em Brasília, o governo de Brasília paga no Banco de Brasília. É entender a regra, mas espera aí, o fato de eu ter que receber lá não me deixa refém do banco pegar tudo. E aí entra a resolução 4.790, que fala sobre as autorizações de débito, que fala sobre a possibilidade de você pagar os seus compromissos sem ser em débito em conta. E nada disso, reforço. Você não vai me ouvir o que eu tô falando e achar que você tem que proteger o salário para dar calote no banco. Você quer dar calote, não me segue, some daqui. Porque eu não tô procurando gente sem vergonha que não quer pagar o que deve. Tô procurando gente que quer negociar, pagar por um valor justo e se livrar da dívida, ter nome limpo para poder comprar carro, casa, ter cartão Black. Ontem eu tava falando dos benefícios do cartão Black. Eu falei assim, para poder ter nome limpo, score bom, para poder viver. Porque o assalariado com nome sujo, vocês sabem, assalariado com nome sujo sofre, porque o assalariado ganha por mês, ele para ter uma TV, para ter uma reforma na casa, botar um forro na casa, comprar um micro-ondas, um forno, precisa parcelar. Faz parte da vida do assalariado comprar coisas de maior valor, parcelado e pagar uma parcelinha por mês. E não tem problema nenhum nisso. O problema é quando isso se torna um bolo de dívida. Comprar um micro-ondas em 10 vezes não é um crime. Viajar parcelado não é um crime. Reformar a casa em 6 vezes não é um crime. Muito pelo contrário. Como é que o assalariado vai fazer para comprar uma casa, por exemplo? Ele vai esperar ele juntar 400 mil, sendo que tem lá na Caixa um financiamento a 5, 7% ao ano? Então, o problema não é o parcelar. E aí, quando você entende isso, você começa a entender que se indignar com o fato do teu salário não sobrar, vai fazer com que você consiga encarar essa situação e começar a falar: não dá para continuar assim. Eu preciso ter uma forma do meu salário cair para mim, eu conseguir negociar essas dívidas e fazer com que as parcelas caibam no meu pagamento. Então, o que eu chamo na prática isso é quebrar um ciclo de escravidão financeira, onde seu salário não sobra, onde você acorda cedo, rala pra caramba, faz seus corre, leva filho na escola, entrega seu serviço e chega em casa, tá sobre os seus ombros a insatisfação de trabalhar e nunca ter nada. E só ter conta para pagar. E aí o povinho engraçadinho da internet faz meme com isso. Faz piada. Por isso que eu não gosto da piada. E ainda muitas vezes tem gente que ri. É assim mesmo. Então, assim, eu tô procurando gente indignada. Gente que não quer mais viver essa vida. É isso que me move, viu, galera? É isso que me faz estar aqui. Uma pessoa que decide declarar guerra contra isso. E assim, essa indignação com a vida financeira, tem hora que eu me sinto meio louca de falar isso pra vocês, sabe? De tipo, nossa, é tão normal as pessoas falarem que não tem dinheiro, e eu tô aqui na internet falando que não é normal não sobrar. Que no começo é provável que sobre 40, 100 reais e você vai comemorar pra caramba, tal qual eu conversava com a Rivânia semana passada, e a Rivânia falou assim, Dagi, eu investi 10 reais, porque eu ensino isso para os meus alunos. Quando o seu salário sobrar, você não precisa guardar, porque agora você não está na fase de investir, mas guarda 10 reais só para você ter aquela sensação de que pela primeira vez pelo menos 10 reais sobrou sim. Sobrou e você até guardou. Mesmo que seja 10 reais. É um exercício mais para a cabeça do que financeiro. É um exercício para você desenvolver ali uma conversa com o seu dinheiro e falar assim, nem que seja 10 reais eu vou guardar. As igrejas falam muito do dízimo, né? De você reservar aquela parte para devolver para Deus, né? Quem é evangélico ou católico, cristão, sabe que a Bíblia fala do dízimo, né? Mas, independente de religião e qualquer coisa, é você sair do ciclo de só pagar e viver no negativo, que é o que a gente chama de ciclo do fracasso. Eu aprendi com o Gustavo Cerbasi esse termo e eu falo até hoje. Então, sim, fazer isso é quase que uma loucura. Sair dessa roda, tal da corrida dos ratos, que muitas pessoas vivem. São 60 milhões de pessoas no Brasil que vivem essa situação. Muitas delas já desistiram, vão passar a vida inteira com o nome no Serasa. Elas falam, uma hora caduca e meu nome limpa, aí elas vão lá e sujam de novo.
Pessoas que nunca vão realizar seus sonhos, pessoas que nunca vão ter suas casas, pessoas que nunca vão ter seus carrinhos, pessoas que nunca vão poder pagar um plano de saúde para dar mais segurança para a família, que nunca vão poder, de repente, viajar, proporcionar um estudo melhor para o filho, porque se conformaram de viver desse jeito. Então, quando eu falo assim, é possível, além do horizonte, existe um lugar onde o dinheiro sobra e as pessoas não têm dívidas. E se eu não tivesse vivido isso, se eu não visse hoje a quantidade de gente que eu pessoalmente acompanho e vejo chegando nesse resultado, como eu entrevistei Maísa, Silvana, Andréia, e tem mais um monte de gente lá, Adriana, Franciane, lá, Christian, e mais um monte de gente lá no meu YouTube, se eu também ia duvidar que era possível. Talvez se eu não tivesse passado por tudo que eu passei e vencido, talvez eu estava lá no banco até hoje. Estava lá no banco até hoje, compactuando com aquilo que as instituições financeiras fazem, porque é o trabalho delas. Não critico o banco, não. E ontem eu estava no meu WhatsApp, estava no avião, e no avião só pego o WhatsApp. E aí eu vi uma atualização de status de uma colega minha de banco. E foi muito louco, é um filme que passa na cabeça, né? Aí eu vi o status dela, assim, no WhatsApp, e falei assim, meu Deus, era pra eu estar lá. Se eu não tivesse decidido começar, eu ia estar lá, até hoje. Então, eu comecei aqui essa live falando sobre indignação, e eu novamente vou chamar vocês para esse comprometimento. Eu falei para vocês que eu queria sair daqui com a certeza de que você, ouvindo tudo que você ouviu aqui, saísse daqui indignado, falando, não quero mais viver essa vida, não vou mais viver essa vida, não aceito mais viver isso. A Haddad ainda me falou que tem 2 resoluções que protegem o meu salário, que meu salário tem que estar na minha mão, debaixo do meu braço, como a Silvana fala. Quem falou isso foi o Marcelo até, ele que falava, o salário tem que estar debaixo do braço, com você. Seu salário, seu pagamento, não é do banco. E as dívidas vão ter que ser negociadas com o banco para caber no salário. Se a sua fatura do cartão de crédito é o valor do seu salário, não dá para continuar assim. Isso é o fim do mundo. Não tem como a fatura do seu cartão de crédito ser o valor do salário. Não tem como o seu salário 70% ser parcela de empréstimo. Vai ter que ter uma solução para isso. E não vai ser fácil. Você está achando que tem uma diquinha? Você está achando que tem como é que negocia? Liga para onde? Não tem. Cada caso é um caso, vai ter que ter estratégia, vai passar por clareza, por entender o tamanho da dívida, o que está devendo, tipo da dívida, taxa de juros, falei sobre isso ontem na live, vai ter que passar por preparação, entender quais regras se adaptam para o teu caso, para depois passar por negociação, que é um caminho. Dage, quanto tempo leva? Tem live minha falando isso, na média, 1 ano. 1 ano e meio, depende de cada caso. A Silvana conseguiu em 6 meses. Então, dá para 1 ano, 6 meses para mais, 6 meses para menos, 6 meses para menos. Kelly, que eu vou entrevistar hoje, fechou uma negociação em 40 dias. Só que, lá na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu vou mostrar esse caminho para você. Você vai entender, o caminho passa por aqui, por isso, passa por aqui, por isso, passa por aqui, por isso. Vai ter material para vocês ir fazendo junto, para vocês viverem uma semana, uma imersão, que o pessoal fala, que tá famoso agora, falar imersão, né? Mas é um mergulho nas suas finanças. Eu tô te pedindo para separar 1 semana da tua vida, se você realmente está indignado e não quer mais viver a vida que você tá. Para você viver isso. Porque depois da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu vou ter a certeza que você viu tudo que você precisava ver para começar a resolver isso do jeito certo. Para começar a fazer isso 10 vezes mais rápido. E não ficar 4 anos trocando carne por frango, comendo mal, igual fiquei, sofrendo, deprimida, tomando antidepressivo, porque não sabia que dava para resolver essa parada e que eu não precisava passar todo aquele tempo lá e dar todo o dinheiro pro banco. Fiquei 4 anos sendo escrava, tentando pagar de trás para frente, me matando para conseguir, pegando todo o meu acerto e dando pro banco, e ainda tenho que ficar devendo, até que acabou, né? Mas não precisa ser como foi comigo, pode ser como foi com a Kelly, pode ser como foi com a Maísa, com todas as pessoas que eu já entrevistei, que vocês vão conhecer, mas a indignação vai ter que surgir e retomar o controle sobre o seu salário vai ser um passo necessário. Trocar o eu não tenho dinheiro por que eu não tenho dinheiro, por que o meu salário não sobra, o que eu tenho que fazer para resolver por uma indignação.
trocar o conformismo por uma indignação, o vitimismo por um eu vou resolver essa parada, o medo por vou com medo mesmo, porque o medo, ele não morre, o medo só, ele vai diminuindo ao passo que você sabe o que precisa fazer. Você entrou nessa live aqui porque você queria saber como é que se o dinheiro não sobra, como é que você vai se livrar da dívida se o dinheiro sobrar todos os meses. E resumindo para você, eu falei que não sobra porque tem alguma coisa errada, porque você trabalha. Se você não é vagabundo, você trabalha. Você rala pra caramba. É pai, é mãe. Se não é pai, é mãe, trabalha. É esposa. Se não é esposa, é filha, é irmã, é amiga. Você tem sua vida. Se não tá sobrando, tem alguma coisa errada. E tem como resolver. E eu falei que vai começar por uma indignação seguida de entender que só vai ser possível negociar com o banco ao passo que você recupera o controle sobre o seu dinheiro, começa a entender para onde está indo cada real que você ganha e começa a negociar as suas dívidas. Ao passo que você negocia as suas dívidas, você se livra delas e o dinheiro sobra todos os meses. É simples desse jeito que eu falei, fácil não. Mais simples e possível para qualquer pessoa, porque a resolução 3.402 e 4.790 é para todo mundo. Tá lá, não tem distinção. Não tem lá, só funciona para quem é servidor público, só funciona para quem é CLT, só funciona para quem é aposentado. Tá bem claro lá no começo da resolução. Aposentado, militar, pensionista, qualquer pessoa que receba salário. A 4.790 também, qualquer pessoa que tenha CPF. Por isso que eu falo que a vida de quem tem CPF é diferente da vida de quem tem CNPJ, porque essas resoluções são para CPF, não são para CNPJ. Por exemplo, a 4.790 não tenho certeza se ela serve para CNPJ, não lembro agora. Mas eu acredito que, inclusive, ela também é aplicada. Mas meu papo aqui é com pessoa física, com quem tem CPF. Por isso que eu falo, separa as coisas, porque isso aqui protege uma pessoa que tem CPF. E eu queria saber se a live ajudou vocês a entender essa parada do salário não sobrar. Ajudou vocês? Trouxe clareza para vocês? Me contem aqui nos comentários. Dade começou gritando e acabou calma. Porque vai ser com indignação e serenidade que vocês vão conseguir se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Primeiro a indignação, depois a calma e a serenidade para fazer o que precisa ser feito. Um passo por vez, uma atitude por dia. Beijo para vocês. Tchau, tchau.